sobre as 3 chaves que você precisa ter para você se libertar de relacionamentos tóxicos, né? O que eu mais escuto das mulheres são: eu tenho dedo podre, não adianta. Eu sempre arrumo homem que não presta. Eu sempre arrumo cara galinha. Eu sempre arrumo cara pobre que se aproveita de mim. Por que que isso acontece? Vocês alguma vez já pararam para pensar o porquê que isso acontece? Né? É muito fácil, né, a gente colocar a culpa no outro, porque o outro não presta, porque o outro me roubou, porque o outro me traiu, né? Mas se a gente continua apontando o dedo para o outro, o que que acontece? A gente não olha para a gente continua repetindo esse padrão de relacionamento. E isso é o que mais acontece com todas as mulheres, né? Ficam tão presas nos erros dos homens, nos problemas dos homens, no que eles fazem, e esquecem de olhar para as questões delas e continuam repetindo o padrão. Então, quando eu pensei nesse tema pelo seguinte, já vou abrir para você falar, tá? Eu pensei nesse tema pelo seguinte: todo relacionamento é 50% eu e 50% o outro, tá? O outro tem culpa? Tem. O outro traiu, o outro não presta, o outro não vale nada. Essa é a responsabilidade do outro. Mas e qual é a sua responsabilidade? Então, aqui, vocês vão começar a perceber que aqui nos nossos encontros, o objetivo é sempre a gente olhar para a nossa responsabilidade, tá? Pode perguntar, minha querida. Qual a sua dúvida? Fale. Seu microfone está fechado. Há um tempo atrás, eu participei de um evento da Raquel Perondi. E aí, um palestrante era um homem, um deles, né? E ele fez palestra sobre relacionamento. E ele falava muito sobre o papel do homem e da mulher no relacionamento. E como a mulher que ela não se cura, ela não está feliz com ela mesma, né? Ela acaba aceitando menos do que ela realmente merece, porque ela está com uma ferida emocional, ela está com um vazio tão grande que ela acha que o outro vai preencher ela. Uhum. Aí ela vai deixando passar alguns sinais que esse cara não é legal, sabe? E daí ele falou que dos maiores problemas que ele vê hoje nos relacionamentos, um é esse, né? E outro é que acaba que a mulher, ela precisa tanto assumir esse papel do masculino dela, entende? Uhum. Que ela acaba fazendo a relação ficar pesada. E aí ela tipo assim, porque o que eu entendo, né? Uhum. Relacionamentos que eu fui, tipo, mais homem do que a mulher da relação. Uhum. Foram fracassados. Isso também vai ser tema aqui, tá? Já tive uns que, tipo, eu fui mais feminina. E eu vi que, tipo, o homem, para funcionar, tipo, cada um tem que ter o seu papel mais ou menos equilibrado, sabe? Tipo assim, a mulher, ela precisa, para estar tranquila no relacionamento, eu acho que ela tem que se sentir segura, não só financeiramente, mas emocionalmente, sabe? E a partir do momento, às vezes, que ela toma uma ação de ser muito segura, muito provedora, muito maternal, dela estar sempre com a mão muito mais esticada do que recolhida, ela acaba sendo para o cara papéis que não são o de esposa, de namorada, de amante. Ela acaba, às vezes, sendo um pouco de papel de mãe, né? E assim vai ficando desequilibrada a relação até um ponto que tipo, para a mulher, não, ela não é feliz porque o cara, ele se torna, tipo assim, filho da esposa, sabe? Ele se torna dependente disso, e é como se a masculinidade dele fosse recolhida, e daí tu é, tipo, uma mulher adulta, independente, foda, maravilhosa, com um moleque do lado, e ele nunca vai suprir a tua carência, porque ele vai ser sempre um moleque, e na verdade você não precisa de um moleque, você precisa de um homem do teu lado. Só que assim, às vezes a gente vai tendo atitudes que vão fazendo com que aquele cara ele inferiorize, ele, tipo assim, ele não cumpra o papel dele. E muitas vezes até porque a gente não exige isso. Né? Eu vejo assim, por mim, eu já tive muitos relacionamentos que eu achava que, tipo, todo carinho tava bom, sabe? Tudo que era dado tava bom. E hoje eu já não sou assim. Hoje eu já sei qual o perfil que eu quero. Sim, exatamente. Isso daí que você está falando é muito importante. Isso também vai ser tema de algumas das nossas aulas, tá? O que ela está falando, gente, ela está falando sobre um equilíbrio entre masculino e feminino, entre yin e yang, tá? Nós temos características femininas e características masculinas dentro de nós, tá? É isso que ela está falando. Isso vai ser tema aqui também, tá? Também vai ser tema aqui feridas emocionais.
né? O que o palestrante aí falou, quando a mulher ela não tá bem, ela tá com feridas emocionais, ela vai, obviamente, né, tá com véu no olhar e se conectar com as pessoas que vai alimentar essas dores emocionais dela. Por isso que as mulheres o tempo todo são rejeitadas, são traídas, porque elas estão se relacionando de forma inconsciente, escolhendo a pessoa que vai alimentar essa ferida emocional. É isso que acontece. Isso vai ser tema aqui também, tá? Em algum momento eu vou sugerir um desses temas lá para vocês votarem. Então, hoje eu escolhi as 3 chaves que você precisa abrir para se libertar de relacionamentos tóxicos por causa disso. Pensando nos 50% aqui e nos 50% aqui. Não adianta. O cara, o homem, ele é desse jeito. Agora, você, o que você faz? Se você continua se relacionando com uma pessoa dessa forma, você não está mudando. Você não está se transformando. Você só está alimentando suas feridas emocionais. Então, aqui, você vai aprender hoje quais são esses portais que você precisa abrir para você nunca mais se envolver em relacionamentos tóxicos. E por que isso é importante? Porque a gente precisa olhar para a gente mesmo, né? Relacionamento, gente, também é uma forma da gente evoluir, da gente amadurecer, tá? Da gente crescer. Quando a gente pega aquela experiência e a gente revê toda aquela experiência que a gente teve e a gente decide mudar. Se a gente só culpa e responsabiliza o outro, a gente não está aproveitando o máximo do relacionamento que a gente teve. A gente não está mudando. E aí, obviamente, o padrão vai repetir. E cada vez mais as mulheres vão continuar em sofrimento. E eu quero aqui o quê? Que as mulheres parem de sofrer. E isso só vai acontecer como? Com autoconhecimento. Você se transformando, suas relações vão mudar. Você vai aprender a escolher melhor. Por quê? Porque as suas feridas emocionais vão estar curadas. Esse é o caminho. E aí, com isso tudo, você vai parar de repetir o padrão do relacionamento. Né? Eu acho que algumas pessoas aqui não me conhecem, né? Acho que é o primeiro encontro. Estou vendo algumas carinhas novas aqui que eu não conheço. Então, assim, quem não me conhece, seja muito bem-vinda. Fico muito feliz que vocês estejam aqui. Né? Eu sou Luciane Martins, eu sou psicóloga, sou especialista em relacionamentos e empoderamento feminino, tá? Então, meu objetivo aqui é elevar a sua autoestima. Peraí que tem gente pedindo para entrar. É elevar a sua autoestima. Só um minutinho, gente. Porque quando apita aqui que tem gente para entrar, eu me perco. Meu objetivo aqui é elevar a sua autoestima, te devolver o seu empoderamento através do quê? Através do autoconhecimento, tá? Então, aqui a gente vai fazer isso. Nessas 20 aulas, a gente vai fazer isso. Então, começando a aula de hoje. Quando a gente fala, existem 3 chaves que você precisa ter para se libertar de relacionamentos tóxicos. O que vocês imaginam? Coloca aqui, né, no chat para mim. O que vocês imaginam que são essas chaves que vocês precisam ter para se libertar de relacionamento tóxico? Quem quiser escrever, coloca aqui. Eu quero saber o que vocês estão pensando, o que passa pela cabeça de vocês, o que vocês têm conhecimento, o que vocês ainda não têm conhecimento. Deixa eu ver se alguém escreveu. Não, ainda não. Então, assim, vamos para o primeiro portal, né? Perguntinha que eu faço a vocês. Quem você é no relacionamento? Olha, uma pessoa respondeu. Eu acho que é para libertar disso, primeiro temos que nos amar. Sim, é um caminho principal. O caminho principal é você se amar mesmo, né? Tem aquela, mas se amar de verdade. Na verdade, as mulheres não se amam. A verdade é essa. Né? Existe até aquela passagem da Bíblia que fala assim: amai o próximo como a ti mesmo. Vocês se amam, mas como que vocês estão se amando? Vocês se amam profundamente? Não. Porque se vocês se amassem profundamente, conhecessem vocês realmente, vocês não estariam nesse lugar. Né? A questão não é se amar, mas é saber se amar. É muito diferente. Eu percebo que as mulheres se amam, mas elas não sabem se amar. É diferente isso. Então, como que você se ama? Como que você se dá valor? O que você faz por você? O que você se conhece? Porque eu só amo o que eu conheço. E eu me conheço? É diferente. Mas, voltando à perguntinha da primeira chave. Quem é você no relacionamento? Quais são estas características? Escreva aqui para mim.
quais são as suas características positivas e negativas num relacionamento, tá? Porque, assim, isso daí é a chave para você entender o porquê que você está se relacionando com aquela pessoa que está te fazendo sofrer. Porque o que acontece? Se você é uma pessoa ciumenta, você vai arrumar o cara que vai te fazer sentir cada vez mais ciúmes dele. Se você é uma pessoa controladora, você vai arrumar o cara que você vai precisar controlar o dia inteiro, ligar o dia inteiro, ficar indo atrás. Se você é uma pessoa que cuida demais, né, num nível de se transformar mãe, né, cuidar excessivamente, pagar todas as contas, você vai arrumar o cara que precisa de excesso de cuidado. É assim. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, assim, se eu sou ciumenta, por que eu só arrumo um cara que eu morro de ciúmes por ele? Por quê? Porque a gente se relaciona com a pessoa que vai alimentar a nossa neurose. O inconsciente, como que funciona o inconsciente? Tá lá no meu inconsciente as feridas emocionais, tá? Então, por exemplo, eu sou ciumenta, tá? O ciúmes é só vamos dizer assim, uma máscara. É o que tá aparecendo, é só o meu comportamento. Então, ciúmes é o meu comportamento. O que existe por trás dos ciúmes excessivos que eu tenho? Existe um monte de coisa. Existem as feridas emocionais que estão lá dentro, no inconsciente. Então, assim, existe aqui traumas de outros relacionamentos, existem traições, existem feridas emocionais, às vezes até da minha infância. Um monte de coisa que acontece aqui atrás. Lá no profundo do inconsciente, que faz eu ter esse comportamento de ser ciumenta. Então, né, como a nossa colega estava falando antes da gente começar a aula, eu estou me relacionando com uma pessoa que faz isso, faz aquilo, é legal, mas eu não tenho segurança de assumir um relacionamento. Por quê? Porque quando parece um cara legal, né, é uma coisa que é fora do padrão para o seu inconsciente, aí o inconsciente manda mensagem para sua mente assim, perigo. Por que ele manda mensagem perigo? Porque é algo que ele desconhece. Então, desconhecendo, ele vai botar para você não correr esse risco. O inconsciente, gente, ele é muito sabotador. Ele é muito sabotador. Aí ele manda essa informação para nossa mente e a mente fala assim, esse lugar é perigoso. Por isso que a nossa colega não consegue se relacionar com essa pessoa que, teoricamente, é legal. Tá vendo? A mente mente pra gente. Aí, por isso que acontece dessa forma. Aí tá, o cara é legal, eu não me relaciono. Porque eu preciso estimular o meu comportamento o quê? De ciumenta, de controladora. Eu preciso me relacionar com a pessoa que vai gerar em mim insegurança. Então, percebe? Por isso que eu tô perguntando aqui. Quem é você no relacionamento? Porque se você é insegura, se você é controladora, se você é ciumenta, eu tô usando alguns exemplos, tá? Mas tem N exemplos. A gente precisa avaliar o quê? O que tem por trás disso. Porque aqui é só um comportamento. Agora, o que está atrás disso daqui que está oculto e que está te atrapalhando? E que está fazendo você se interessar justamente pelo cara que não presta. É assim que acontece. Então, eu costumo falar o seguinte, você se atrai pela pessoa que vai alimentar a sua neurose. Luciene, eu sou ciumenta. O que tem por trás desses ciúmes? A gente tem que curar isso. Enquanto você não curar o que existe aqui por trás, você vai continuar repetindo esse padrão de relacionamento, que na verdade, não é só o padrão de relacionamento que você está repetindo. Você está repetindo o seu padrão de comportamento, porque você está na cegueira emocional, tá? Deixa eu ler os comentários aqui. Eu era uma mulher brigona, ciumenta, queria mandar no meu marido, tratava ele como se fosse meu filho. Você é a mulher provavelmente que tem um excesso de energia masculina, energia yang. E aí, provavelmente, você tinha um homem, um marido, com excesso de energia yin, excesso de energia feminina, um homem fraco. Aí, provavelmente, né, é uma relação que normalmente a mulher reclama que está sobrecarregada, que ela faz tudo, que não pode contar com o marido, que ela é o homem da casa, o marido sempre suga muito ela que tem que tomar sempre as decisões, ela se sente muito sozinha para tomar as decisões. Normalmente é isso que acontece
Olha ela falando assim, estás me descrevendo. Eu sei, eu te conheço. Primeira vez que eu te vejo aqui, mas eu te conheço. Então, é isso. Então, se você está infeliz no seu relacionamento ou está repetindo os padrões, é a primeira chave que você tem que abrir. Anota aí. Quem sou eu no meu relacionamento? Dever de casa, vocês vão escrever num papel e depois eu vou abrir o grupo lá para vocês me responderem, porque eu vou querer saber isso de vocês, tá? Me respondam, tá, gente? Porque isso é importante para mim. É assim que eu faço conteúdo de valor para vocês. Vocês vão responder 3 características positivas e 3 negativas de vocês no relacionamento, tá? Então, fez sentido essa primeira chave? É isso. Quem é você no seu relacionamento? Vamos lá, para a segunda chave. Outra perguntinha. Ah, não, tinha outra coisa aqui para falar. Olha, outra pessoa comentou aqui. Sou carinhosa, empática, tranquila, cuido do meu corpo, alimentação, preciso do meu espaço sozinha, com amigos e famílias, não gosto de bagunça em casa, não gosto de dar satisfações. Agora, olha para essas características no relacionamento, tá? Segunda chave que vocês precisam ter é quais são as suas crenças com relação aos homens. O que você fala sobre os homens? O que você acha sobre os homens? Tá? Por exemplo, você é a pessoa que fala, homem é assim mesmo? Homem não presta? O que você pensa sobre os homens? Ah, os homens precisam ter várias mulheres. Eles precisam disso. É isso que vocês pensam? Quais são as crenças de vocês? Reflitam, tá, gente? Assim, talvez algumas perguntas que eu esteja fazendo para vocês agora, vocês não vão ter essas respostas agora, tá? Mas fica pensando sobre isso durante a semana, já que a gente vai se encontrar de novo só na semana que vem, fica pensando sobre isso durante a semana. O que você pensa sobre os homens? Tá? Por quê? O que acontece? A mesma coisa do inconsciente, tá? Existe um ciclo de sofrimento. A gente precisa repetir o ciclo de sofrimento. Então, óbvio, se você pensa mal sobre os homens, você vai buscar aquele homem de forma inconsciente para alimentar essa afirmativa que você faz. Para você virar e falar assim, tá vendo? Tava certa, é isso mesmo. Então, por exemplo, se você fala o tempo todo, ah, eu tenho o dedo podre, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai olhar para homens, tá? Que realmente vão ser dedo podre. Então, isso tem a ver com o seu inconsciente e isso também é neurociência, gente. Isso é neurociência. Então, assim, quando você faz uma afirmativa para o universo, tá? Dentro há infinitas possibilidades de homens que existem no universo, e você faz a afirmativa. Ah, homem não presta. Ah, eu tenho um dedo podre. O que vai acontecer? Você vai se conectar energeticamente com aquele homem para quê? Para você virar e falar assim, tá vendo? Tô certa, homem não presta. O que você fala? Você fala assim, ah, eu já escutei de mulheres falando assim, tenho sorte no jogo, mas não tenho sorte no amor. Mulheres que são muito bem-sucedidas, que ganham muito bem, mas que não conseguem, né, constituir uma família, ser feliz no amor. Você fala isso. Olha o que você está colocando, né? Você está alimentando o seu inconsciente, a neurose do seu inconsciente, e olha o que você está colocando, né? Dentro das infinitas possibilidades que existem dentro de um universo, você está se conectando com a possibilidade que vai te fazer sofrer. Como que faz para mudar isso? Mudar essas falas. Então, percebe? Na primeira chave, você precisa olhar para o seu comportamento e mudar o seu comportamento. Na segunda chave, você precisa mudar o que você fala. Porque o que eu falo, eu vou atrair justamente o que eu falo. É assim, gente. É assim. Deixa eu ver aqui mais comentários. Assim no relacionamento. Só atrair pessoas indisponíveis, fiz pós em neurociência e microexpressões. O universo te dá mais do mesmo. É exatamente isso. O universo vai te dar mais do mesmo. Tá? É exatamente isso. Então, por isso que eu estou começando com perguntinhas, porque vocês precisam refletir sobre o comportamento de vocês. Tudo é comportamento. Tudo é emocional. Tudo.
Terceira chave. Outra perguntinha. O que você aprendeu sobre relacionamento na sua família? Como eram os relacionamentos na sua família? Como que era o relacionamento dos seus pais? Como que era o relacionamento dos seus avós? Como que eram os relacionamentos dos casais da sua família, dos tios, tias? O que você aprendeu? O que a sua mãe, outra mulher como você, falava para você sobre o seu pai, sobre os relacionamentos que ela tinha, sobre os outros homens? Como que era isso? Porque, gente, a gente repete o padrão de relacionamento da nossa família. A gente repete de forma inconsciente, a gente repete, tá? Porque o que você... Vamos lá. A sua mãe, né, é o primeiro amor que você tem na sua vida. Você sai de dentro dela e você tem um amor muito profundo pela sua mãe. E aí, quando você é pequenininha, você usa a roupinha da mamãe, você usa o batom da mamãe, você olha para a mamãe e você fala assim, eu quero ser como a mamãe. E a mamãe, lá, quando você era pequenininha, ela falava um monte de coisa ruim sobre os homens. E aí, o que acontece? Você cresce com aquela crença, que aí você vai levar para a vida. A mamãe teve um relacionamento péssimo com o papai, né? Às vezes de briga, de sofrimentos, de traições. A mamãe adquire feridas emocionais, que muitas vezes, por você estar ali, você está vendo a mamãe sofrer, você acaba pegando essas feridas emocionais da mamãe para você, mesmo sem ter vivido. Tá? Então, muitas mulheres, no primeiro namoradinho lá da escola, nunca viveu ainda uma ferida emocional de traição. Mas, por tanto ver a mamãe ser traída, por tanto ver a mamãe sofrendo por causa disso, a menininha no primeiro relacionamento já tá com aquela crença, com aquela ferida emocional. Outro comentário aqui. Minha mãe sempre colocava a mim e meus irmãos como motivo das brigas do casal. E nos colocavam como ouvinte dos dois lados. Isso é muito complicado também, né? E aí, quando você faz esse relato que você está fazendo, né? Quando a criança é colocada no meio de um relacionamento, né? Isso é muito cruel para a criança, porque a criança, ela ama a mamãe e ela ama o papai. Ela ama os dois. E aí a mamãe fala mal do papai fala mal da mamãe. A criança fica dividida entre um lado e o outro. A criança não consegue escolher nem um lado nem o outro. E os adultos ficam fazendo essa alienação parental com a criança para a criança escolher. E sabe o que é mais grave disso daí tudo? Que você é 50% da mamãe e você é 50% do papai. Quando um genitor seu está falando mal do outro genitor, de forma inconsciente, quer dizer, quando um genitor está falando mal do outro genitor, esse genitor aqui está negando o outro genitor. Tá? Então, a mamãe está falando mal do papai. Ela está negando o papai. Você é 50% da mamãe e 50% do papai. O que acontece? Ela está negando 50% seu. Com essa negação, o que acontece? Ela está rejeitando 50% seu. Aí você já fica com a ferida da rejeição também. Tá? Gente, a gente vai falar aqui nas nossas aulas muito sobre questões de família, tá? Sobre relacionamento pai e mãe. Mas, assim, é importante que vocês entendam o seguinte, quando o pai e a mãe faz isso com vocês, tá? Eles não estão fazendo para causar mal a vocês, tá? Não é para chegar lá no pai e na mãe e requerer os direitos. Eles não estão fazendo com essa intenção, tá? Eles estão fazendo, muitas vezes, acreditando que estão fazendo o melhor para vocês e eles estão fazendo de acordo com o nível de consciência que eles têm. Quando eles fazem isso, eles não têm a consciência dos traumas emocionais que vai estar gerando nas crianças. E assim,
todos os pais e mães geram traumas na gente, tá? Não tem como fugir disso. Porque todo mundo é ser humano, todo mundo tem dores, não tem como fugir disso. Faz sentido, gente, o que eu tô falando aqui? Então, quais são as crenças que vocês têm sobre relacionamento, que vocês aprenderam sobre relacionamento? E aí, né, vai acontecer exatamente assim. Se eu tenho, se a mamãe foi traída e eu vi a mamãe a vida inteira ser traída, e a mamãe falou muito mal do papai, eu já vou crescer com essa crença. Eu já vou crescer acreditando que homem não presta, que homem vai sempre trair. E aí, né, o que a gente falou anteriormente nas outras chaves, eu vou me conectar, né? O inconsciente, ele manda a informação que é mais segura para nossa mente. O que é seguro para o inconsciente? É você se relacionar com aquele padrão que você conhece. O padrão que você conhece é o padrão lá de traição. Então, por isso que você é sempre traída. Por isso que você sempre se relaciona com pessoas assim. Faz sentido, gente? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer trazer alguma coisa? Então, as questões dos relacionamentos, elas estão sempre muito relacionadas com essas três chaves. Enquanto você não entender essas três chaves, você vai continuar se relacionando de forma tóxica. Agora, se você entende, né? E aí você só vai entender profundamente, gente, com o trabalho de autoconhecimento. Não tem jeito, tá? Porque até então você só sabe que você é ciumento. Mas por que você é ciumento? Ah, eu sou ciumento, eu não consigo controlar meus ciúmes. Tá, porque você não sabe o que está por trás. Que aí só trabalho profundo de autoconhecimento. Aqui um comentário. Eu não tinha essa intimidade de pegar as coisas da minha mãe por conta do meu pai. Eu e ele não tínhamos uma boa relação. Tá, você não pegou por conta da sua mãe. Mas o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa aí com você que você não tinha uma boa relação com seu pai. E aí, não tendo uma boa relação com seu pai, o que você levou dessa relação, né, tóxica, disfuncional para a sua vida? Porque normalmente, o que acontece? A gente repete os padrões. Tá? Ah, Luciene, não, eu não repeti o padrão, não. O meu pai, eu não tinha uma relação boa com meu pai, porque o meu pai não queria saber de trabalhar, minha mãe que sustentava a casa, meu pai era alcoólatra, e meu marido, pelo contrário, meu marido é um excelente pai, o meu marido trabalha muito para suprir as necessidades, eu não repito padrão. O que acontece? Quando você, né, é muito comum também a mulher que tem uma visão do pai muito disfuncional, escolher que jamais vai se relacionar com esse tipo de pessoa e buscar o extremo oposto. O que acontece? Quando você está buscando o extremo oposto, você também está repetindo. É como se você estivesse repetindo o outro lado da mesma moeda. Existe uma moeda, né? Não tem nenhuma moeda aqui. Existe uma moeda. É uma moeda. Você está repetindo o outro lado. Então, normalmente, a mulher que tem um pai alcoólatra, que não trabalhava, que dava dívidas para a família, vai buscar o homem que trabalha excessivamente, que paga todas as contas de casa, um homem rico, mas que não dá afeto, da mesma forma que o pai alcoólatra. Estou usando exemplo, tá? Eu não sei qual é a sua situação, mas eu estou usando exemplo. Então, essas coisas a gente precisa olhar também. Às vezes a gente não repete o padrão igual, mas a gente repete o outro lado da mesma moeda. Então, tudo que é o extremo oposto, a gente precisa prestar atenção. Eu não consigo confiar em mais nenhum homem. Precisa entender isso. Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. Tá vendo? Você não teve uma boa relação com o seu pai, né? E hoje, você não confia em mais nenhum homem. Alguém quer abrir para falar, gente, alguma coisa? Sabe que meu ex-marido, após o casamento, repetiu o padrão dos pais dele e queria exigir que eu fizesse o papel da mãe dele. Muito comum também. Alguém quer abrir aqui para falar uma coisa, essa história? Quer falar? Quer falar, Maria? Eu estou nesse padrão aí, no caso de não confiar mais em homem, porque todos os homens que eu namoro me traem, meu marido me traiu, um ex-namorado traiu, é assim, todos me traem. Entendeu? Então, por que todos te traem? Aí você precisa olhar
para essas 3 chaves que eu te dei hoje. Responder essas perguntas das 3 chaves. Por algum motivo, o seu padrão comportamental está te conectando a homens que te traem. Então, leva essas perguntinhas para você pensar durante toda a semana, tá? Vou repetir aqui as perguntas. Primeira chave, quem é você nos relacionamentos? Segunda chave, quais são as crenças que você tem sobre os homens? Terceira chave, o que você aprendeu sobre relacionamento na sua família? Isso muitas vezes não vai estar tão fácil de responder, tá? Muitas vezes a gente só vai conseguir chegar nessas respostas de uma forma mais profunda. Tá bem? Mais alguém quer abrir para fazer algum comentário, para falar? Faz sentido, gente? Isso que eu estou falando faz sentido para vocês? Total sentido, né? Faz sim. Então, esse é o caminho, tá, gente? E aí é descobrir isso, tá? Primeiro responder essas 3 perguntas. E aí, para trabalhar isso, para a mudança disso, para a mudança de comportamento, isso é trabalho, tá? Isso é trabalho de autoconhecimento, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente tem 2 possibilidades de autoconhecimento. A gente tem a possibilidade de psicoterapia e a gente tem a possibilidade de cursos de autoconhecimento, tá? Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre o Clube Empodere-se. Como que é o Clube Empodere-se? O Clube Empodere-se tem o objetivo de trabalhar essas questões em grupo com mulheres. A gente, cada dia, a cada aula, a gente fala sobre um tema e a gente faz vivências, a gente faz exercícios para chegar, para acessar ainda mais o inconsciente. Esse é o objetivo do Clube Empodere-se. Trabalhar a autoestima, o resgate feminino, as feridas emocionais. Como que funciona o Clube Empodere-se? O Clube Empodere-se... Deixa eu ver aqui. Tá, já respondo, tá? Como que funciona o Clube Empodere-se? O Clube Empodere-se, ele funciona em encontros quinzenais comigo, tá? Então, 2 vezes por mês você vai encontrar comigo com aulas de autoconhecimento e outras mulheres. E 1 vez por mês eu vou trazer um convidado especial. Quais os temas dessas aulas? São temas variados e a gente trabalha de forma mais profunda, para você sair com consciência emocional da sua mudança no mundo. Qual o caminho para que possamos reprogramar as nossas crenças e alternar essa realidade que funciona a longo prazo? Trabalho de autoconhecimento. Vejo que de início isso se altera, mas após um tempo parece que algumas situações voltam. Não todas, mas algumas. O que acontece? Né? É por isso que eu bato muito na tecla aqui. Né? A gente precisa de trabalho profundo de autoconhecimento. A gente precisa. Né? A gente pode até ficar o dia inteiro lá no Instagram, no YouTube, assistindo aula. A gente vai aprender? Vai aprender. Fichas vão cair? Fichas vão cair. Mas muitas vezes o comportamento não vai mudar. Por que o comportamento não vai mudar? Porque você vai estar só num nível racional. E você só acessa o inconsciente quando você trabalha profundamente as suas emoções. Então, assim, tá, aquela história do ciumenta do início da aula. Eu sou ciumenta. O que tem por trás disso? Você não sabe. O inconsciente, gente, ele é uma cebola. Pensa numa cebola. Cebola tem várias camadas. É fechado. Você sabe o que tem dentro de uma cebola? Não sabe. Muitas vezes a gente abre a cebola e a cebola lá dentro tá podre. Por fora dava para ver? Não dava para ver. O inconsciente é a mesma coisa. Então, assim, só com o trabalho de autoconhecimento que você vai descascando isso, entendendo o que tem lá dentro e trabalhando isso. Então, assim, como que faz para reprogramar a sua mente? Você só vai conseguir reprogramar a sua mente curando suas feridas emocionais, conhecendo essas feridas emocionais. Entende? Esse é o caminho. Você não consegue... É aquela questão da positividade tóxica, né? Tem muitas pessoas, assim, que são positivas, mas é uma positividade tóxica. Então, é acessar o que está dentro. É acessar o inconsciente. E isso
só através de trabalho de autoconhecimento. Qual? Psicoterapia, e uma outra possibilidade que eu estou dando para vocês é o Clube Empodere-se. Tá? Respondeu sua pergunta? Fez sentido? Alguém quer abrir a câmera para falar, para trazer alguma dúvida, para trazer alguma questão de relacionamento, para trocar com a gente? Quando a gente fala, a gente escuta da nossa colega, a gente troca e a gente aprende muito, tá, gente? A gente aprende muito com a experiência da colega. Vejo que, assim como eu, muitas amigas se viram como um relacionamento com homens com grau de narcisismo e psicopatia social. Sim, muitos relacionamentos estão assim. Essa, com a musculatura contraída de nojo, etc., alguma outra forma de identificar? Com a musculatura contraída de nojo, etc., alguma outra forma de... Gente, as emoções estão no nosso corpo, tá? Você está falando de musculatura contraída e de nojo, é assim que o seu corpo reage quando você está nesse relacionamento que você falou no início? Não? Quer abrir para falar? Pode falar. Não, é que assim, ó, fui fazer o curso de microexpressões e neurociência, justo também para identificar esse tipo de pessoa, né? E aí, eu vi muito do meu ex-narcisista lá. Existem muitas expressões do rosto que a pessoa faz, que são involuntárias, que o cérebro manda fazer, são involuntárias, e você vê que ela tá com ar de superioridade, tá com nojo de você. Só que isso com um olhar treinado, né? Uhum. Um olhar que não conhece, acha que é uma pessoa tímida, fechada, sabe? Aquela pessoa que tu vai ver em rede social, assim, ela não tem foto sorrindo direito, ela tem dificuldade em sorrir. Sim, né? A pessoa que não se expressa, a pessoa que não se expressa, né? Que você vê em rede social que tem dificuldade de sorrir, né? Não sempre tem sorriso assim. O sorriso falso, né? Uhum, sorriso social. O que vai acontecer? Né? Vai ser a pessoa que vai ter dificuldade de relacionamento com afeto. Não, eu sei, mas assim, eu pergunto no sentido de que assim, ó, o que eu tô percebendo, né? Hoje, quando a gente conhece alguém à primeira vista, pessoalmente, a pessoa parece legal e tal. Daí a gente troca Instagram, tá? Daí tu entra lá no perfil do cara, é malhado, gosta disso, gosta daquilo. E assim, eu vivi no meu relacionamento com o meu ex-marido, no início ele era um cara, tipo, perfeito, assim, sabe? Tipo, ele valorizava o trabalho das pessoas, escrevia textinho bonito, valorizava a família, sabe? Uhum. E ele queria me mostrar que ele era legal. E ele mostrar nas redes sociais, se você olhar as redes sociais dele, vai falar, nossa, é um empresário bem-sucedido, é um cara de bom coração, um cara idoso, não sei o quê. Isso é tudo um personagem altamente mentiroso, porque, de fato, aquela pessoa não é assim. Então, eu pergunto no sentido de que quem não conhece e vê isso à primeira vista, tá conhecendo esse cara, vai achar que ele é um cara legal. Então, por exemplo, assim, nós que já passamos por isso, né? Hoje, tá me ouvindo? Tô sim. Hoje, por exemplo, quando eu vou conhecer alguém, por mais que pareça em rede social que a pessoa é maravilhosa, entendeu? Eu fico me questionando muito. Quais são os sinais que eu tenho que procurar, onde eu tenho que procurar, para saber o que realmente, de fato, essa pessoa... Por exemplo, tem uma pessoa que eu converso, que eu já vi algumas vezes, e eu fico criando para ele situações, tipo assim, sketches, perguntas, chaves, problemas, para ver como que ele vai reagir ao problema que eu criei, que é uma mentira. Para eu saber como que ele reage sob pressão, como que ele reage sobre frustração, como que ele reage... Você tá muito armada, né? Oi? Você tá indo muito armada, né? Altamente. Não, mas assim, eu não sei como que a gente... Qual mecanismo, né? Que a gente consegue fazer para não acabar vivenciando mais do mesmo. Não que, tipo, depois de um relacionamento traumático e tu fazendo um tempão de terapia, tu não fique meio escolada, porque algumas coisas a gente sente no nosso coração. Parece que tem uma luzinha assim, tipo, não, né? E aí tu pensa assim, não, é coisinha da minha cabeça, e fica aquilo, não, né? E eu vejo que mesmo quando eu não escuto esse não, ou quando eu escuto, para mim nunca é suficiente. É como se... Eu realmente não sei, por exemplo, se eu agora vai fazer 2 anos que eu tô solteira, né? Todas as pessoas que tentam entrar na minha vida, parece que assim, eu deixo até a segunda página do livro, né? E aquela possibilidade da abertura para essa pessoa conhecer um amigo teu, família, ou realmente ter um relacionamento mais íntimo do que, tipo, uma paquera, uns beijos, para mim é difícil porque em tudo eu vejo sinais, né? Então, tipo, como que a gente consegue se
enxergar, né, quem de fato a pessoa é, porque assim, no início que tu tá conhecendo, né, muitas vezes a gente conhece mais a pessoa pela rede social, mas hoje a gente percebe que a rede social, na verdade, é uma persona daquela pessoa. Exatamente. Assim, escolhida. Então, tipo, como que a gente consegue captar quais são os sinais para que a gente possa correr antes do envolvimento, antes de se machucar, porque às vezes tu vai te envolvendo porque parece que tá tudo bem, e aí quando veja, passaram muitos meses, você já tá apaixonado e aquilo machuca demais, e aí é complicado. Então, tipo, quais são os sinais que a gente pode captar em rede social, também pessoalmente, para que minimize os estragos, sabe? Uhum. Tem várias coisas aí, né? Quando a pessoa posta, né? Você falou aí, a pessoa está postando ali algo que ela não é, uma persona dela, ela criou aquilo. Sim, mas só que a gente só consegue ver depois que tá relacionando com essa pessoa. Tipo, quando tá conhecendo, tu não percebe. Mas olha só, a pessoa, ela tá postando algo que ela acredita que ela é. Existe uma diferença. Quem eu sou e quem eu acredito que eu sou, quem eu gostaria de ser. Rede social é muito mais quem eu gostaria de ser, tá? Poucas pessoas postam realmente a sua verdade ali, sabe? Tem pessoas que postam foto no carro, o carro parou ali na rua, foi lá, uma Ferrari tá ali na rua, postou lá na Ferrari, né? Eu conheço uma pessoa que estava morando de favor, mas aí ela só postava mansão. Por quê? Porque ia lá em Jurerê e ia postar mansão, entendeu? Então, assim, quando a pessoa posta, muitas vezes a pessoa está postando quem ela acredita que ela é. Isso daí é autoconhecimento. A gente também faz isso, tá, gente? A gente faz isso sem perceber. Quem eu acredito que eu sou e quem eu gostaria de ser. Aí eu estou postando. Tá? Agora, uma outra coisa que você falou assim, como fazer para identificar isso nas redes sociais? Você só vai identificar se relacionando, conhecendo. E aí, uma questão agora muito importante. Você está indo muito armada. Olha o seu comportamento, né? A nossa primeira chave. Quem eu sou? Eu sou uma pessoa armada. Então eu vou arrumar uma pessoa para me dar tiro e eu me armar, botar minha armadura e me proteger. Você está se relacionando com pessoas que você está precisando se proteger. Porque de forma inconsciente, olha a sua pergunta aqui para mim. Como eu faço para identificar antes de sofrer? Você não está se relacionando. Você não está se relacionando com a pessoa. Você está se relacionando com a possibilidade de lá na frente sofrer. Olha que complicado. Aí você vai indo para esse caminho de forma inconsciente. Como que você vai fazer isso? Vai ter que descobrir o que tem por trás disso para curar isso. Lá dentro, no miolinho da cebola, tem alguma coisa lá dentro que está podre, que aí você não vai saber de forma consciente, que está fazendo você ir para os relacionamentos armados. Aí quando você vai armada, você vai atrair pessoas assim, entende? Isso tô te acolhendo, tá? Eu tô entendendo que isso é dor, isso é sofrimento, são coisas que tem aí dentro, entende? Percebe, gente? Eu usei outros exemplos aqui no início da aula, quando eu falei da primeira chave, e aí a colega trouxe um outro comportamento que eu nem tinha parado para pensar, que eu nem tinha trazido, entendeu? Que eu só usei o comportamento da ciumenta, da controladora, da que cuida demais. Ela trouxe o comportamento da mulher que vai se relacionar de forma armada. Alguém quer falar alguma coisa? Fez sentido? Fez, né? Fez sentido. Só autoconhecimento, curar isso daí. Aí, isso daí vai ser psicoterapia. Trabalho mais profundo. Alguém quer falar alguma coisa? Quem quiser falar, pode abrir. Então, minhas queridas, essa é a primeira aula de uma sequência de 20 aulas. Estou repetindo aqui para quem entrou no meio do caminho. Uma sequência de 20 aulas. Toda terça-feira, 8 horas da noite, a gente vai estar aqui. Para a gente discutir um tema. Luciene, qual vai ser o tema da aula que vem? Vocês vão escolher. Eu vou colocar durante a semana lá no grupo e vocês vão escolher. Essa aula vai ficar gravada? Essa aula vai para o meu canal do YouTube. Quem perdeu alguma parte da aula, depois, quando eu salvar lá no YouTube, eu vou colocar para vocês assistirem, tá? Gostou da aula? Chama a amiga para a próxima aula.
E o que mais que eu tenho para falar? Bem, eu acho que eu dei todos os recadinhos. Toda terça-feira, 8 horas da noite, a gente tem um encontro aqui. Primeira aula de uma sequência de 20.